transtorno obsessivo-compulsivo pode ser tratado de diferentes formas dependendo da intensidade dos sintomas. No geral, é importante considerar o acompanhamento multidisciplinar com a psicologia e a psiquiatria. A boa notícia é que é possível contornar os sintomas e ter uma vida mais leve por meio do tratamento. Mas para isso é preciso buscar ajuda. O tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, ele é, assim como inúmeros tratamentos psiquiátricos, é uma recomendação assim, de um tratamento feito com o psiquiatra e feito com o psicólogo. Na verdade, é um transtorno também comportamental, mas também é um transtorno que envolve mecanismos biológicos para sua etiopatologia. Então, existe a necessidade, principalmente nos quadros mais graves, em que os sintomas geram muito sofrimento, a necessidade do medicamento para ajudar a diminuir os sintomas obsessivos e os comportamentos compulsivos, e a psicoterapia vem de uma forma assim, muito significativa para ajudar justamente nesse controle comportamental, nessa identificação, né, dos próprios pensamentos, em trabalhar mentalmente todas essas ideias e tentar, ao longo do processo terapêutico, modificar determinados comportamentos, né, que são considerados aí patológicos no toque, né? Nós utilizamos, mesmo não sendo uma doença, né, que cursa com sintomas depressivos, às vezes esses sintomas eles podem vir como uma consequência de quem está sofrendo pelo transtorno obsessivo-compulsivo, mas nós utilizamos de antidepressivos para amenizar a ansiedade que está por trás do transtorno obsessivo-compulsivo, né? Principalmente medicamentos como clomipramina ou os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, são os medicamentos de eleição para o tratamento farmacológico do toque. Nós dizemos aqui de medicamentos que são indicados para alívio, para melhora, para remissão desses sintomas, né? Mas nós sabemos que o transtorno obsessivo-compulsivo é um dos transtornos psiquiátricos que às vezes exige um tempo maior de tratamento para que às vezes aqueles efeitos esperados sejam atingidos. E além disso, às vezes necessita de doses um pouco maiores de determinados medicamentos que são, né, prescritos e escolhidos pelo psiquiatra, para que você consiga amenizar todas as consequências que o toque normalmente pode trazer para a vida de uma pessoa, né? Então, o que nós assim, normalmente orientamos os pacientes que buscam um tratamento para o transtorno obsessivo-compulsivo é de realmente acreditarem assim, e terem uma persistência quanto à necessidade de manutenção por longo tempo desse tratamento farmacológico e psicológico, né? Porque normalmente esses sintomas eles foram construídos e foram surgindo ao longo de uma vida, né? E dificilmente uma pessoa vai procurar ajuda assim numa fase bem inicial do toque, né? São coisas que a pessoa vem sofrendo ao longo da vida. Então esse processo de melhora, ele precisa de acompanhar toda essa construção nova ali de uma identidade, de uma recuperação, de um autoconhecimento, para que seja possível realmente se tratar de fato e com uma recuperação assim, completa, né? Infelizmente, em algumas pessoas, o transtorno obsessivo-compulsivo se torna um transtorno crônico, né? Ou seja, são pessoas que às vezes vão necessitar de tomar medicamentos por muito tempo, fazer psicoterapia ao longo desse processo de tratamento e estarão passíveis ao longo da vida de recorrências do quadro, né? Mas isso não significa que numa recorrência dessa, quer dizer, o retorno do tratamento ou a necessidade de uma mudança no tratamento seja ineficaz, pelo contrário, né? Mesmo o quadro sendo crônico, normalmente o que nós buscamos com o tratamento é a melhora da qualidade de vida, é o entendimento daquela doença e principalmente oferecer à pessoa a capacidade de ser feliz, de viver bem, mesmo às vezes tendo um problema de saúde, como o toque, né? Com uma condição que às vezes ela terá que conviver um determinado tempo da vida com aquelas manifestações e aprendendo a lidar com elas gradativamente
até que os sintomas passem a desaparecer, remitirem e a melhora e a recuperação aconteça por completo. Nós pensamos nesse tratamento buscando a remissão do comportamento. Então, eu tenho casos em que realmente isso aconteceu, né? A pessoa ela veio com uma complexidade causada ali pelo toque, né? Durante muitos anos, então o toque ele foi generalizando, ele foi se expandindo para outras áreas da vida, ou seja, uma pessoa ela não pode, ela talvez não tenha só um tipo de toque, ela tenha vários, né, conforme ali as necessidades para conseguir silenciar aquelas obsessões, mas que ao longo do tempo, o que a gente busca? A pessoa conhecer o que tá acontecendo com ela mesma, né, e a gente busca lá no meio desse tratamento a remissão desses comportamentos, que ela consiga passar ali por aquelas atividades que antes ela não fazia, que ela consiga recuperar a qualidade de vida dela, né? Que ela consiga se permitir passar por trajetos que ela não passava, pronunciar palavras que ela não falava. Então a gente busca também dentro desse tratamento, não só o tratamento da ansiedade em si, né? Que é o quadro ali que sustenta o toque, mas também a remissão desses comportamentos. E sim, é possível uma pessoa ela conseguir seguir a vida e não ter mais aqueles comportamentos compulsivos como ela tinha antes. Dentro do tratamento da psicoterapia, né, utilizando a abordagem, né, que eu trabalho, a terapia cognitiva comportamental, né, nós procuramos primeiramente trabalhar a consciência. A pessoa ela precisa, por mais que ela saiba que ela está com um comportamento que não é legal, ela precisa entender o quadro. Nós chamamos isso de psicoeducação. Então, nós começamos por ali, através da psicoeducação, orientando, informando, para que ela mesma consiga se monitorar, que ela consiga entender os momentos em que aquilo mais acontece, ou quais os gatilhos ao redor dela, né, que faz com que ela tenha mais comportamentos em tal dia, né? E depois nós vamos entrar com técnicas psicológicas que aos poucos vão ajudar essa pessoa a compreender a completude do seu quadro e ela mesma fazer o processo de enfrentamento, né, que é uma das etapas ali do tratamento em que ela começa a agir de modo específico, já pensando, né, que faz parte dessa estratégia do tratamento, combater os comportamentos compulsivos e lidar com os pensamentos obsessivos. Então, nós temos técnicas comportamentais, nós temos técnicas cognitivas para trabalhar esses pensamentos também. E assim nós vamos seguindo com essa pessoa, buscando uma reestruturação cognitiva, que é quando a gente dá uma oportunidade para que a pessoa, ela por si mesma, né, reconstrua ali a sua forma de lidar com questões ansiosas no seu dia a dia, né, de lidar com o seu próprio quadro de ansiedade, que ela alcança essa autoeficácia, né, que é quando a gente consegue por nós mesmos reformular aquilo que nós estamos vivendo, a maneira como a gente está interpretando o mundo, o significado que a gente está dando para as coisas, sabe, no sentido de peso mesmo que nós damos para tudo aquilo em que a gente vive. Então, dentro desse processo, nós vamos trabalhando ali a questão cognitiva e, ao mesmo tempo, com as técnicas, combatendo, né, tanto os comportamentos quanto os pensamentos. Exatamente essa a nossa função, é de auxiliar a pessoa no reconhecimento das suas próprias questões, né, no esclarecimento daquilo que tem ocorrido com ela, né? E aí, juntamente com esse trabalho, que é científico, né, a psicoterapia, ela é uma conversa terapêutica, mas ela tem uma base científica de estudos, de pesquisas, de práticas, né, que vão mostrar ali exatamente o caminho, como que nós vamos alcançar. E a TCC, ela é muito disso. A TCC, ela traz um protocolo de tratamento, tanto para outras patologias, quanto para a ansiedade em si, quanto para fobias, né? E ela vai ter também um protocolo para o tratamento de toque, do início ao final, né? E ali dentro desse caminho, eu acredito que fica mais fácil para a pessoa ela conseguir resolver, além de saber que ela não está sozinha, de que ela está recebendo uma orientação, que tem uma pessoa junto com ela. Porque é aquilo que eu disse, às vezes a pessoa ela está nesse quadro e isso acaba gerando outras patologias. Principalmente porque ela já está com a autoestima afetada, ela já não acredita que ela vai conseguir
vivessem aquilo, então afeta a imagem que ela tem dela mesma, da capacidade que ela tem dela mesma, e isso tudo a gente vai conseguir resgatar a partir daquele momento em que ela aceitou uma ajuda, que também é um ato de coragem, né? É um ato de superação. Eu sei que eu tenho um problema, isso me envergonha, às vezes me entristece ou me deixa com raiva, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu não quero fazer mais, mas eu tomo esse ato de coragem. Eu procuro uma ajuda, eu procuro alguém que vai me orientar, que vai me conduzir, que vai dizer se eu devo ir ao psiquiatra, se eu preciso de um medicamento que vai, né, criar uma condição para que através da terapia ali eu supere aquele quadro, né? Porque diminua ali algumas questões, porque a medicação ela vai vir com um efeito químico, né? Que vai colaborar com aquele processo de reestruturação desse sujeito, para que no futuro, né, ele não se pegue vivenciando um quadro de toque novamente. Ou, se porventura isso vier a acontecer, que ele já tenha o instrumental dentro dele para que ele consiga lidar com aquele processo, ou seja, a autoeficácia. É muito importante que pessoas que sofram de transtorno obsessivo compulsivo ou percebam mudanças, pensamentos que normalmente são pensamentos assim indesejados, comportamentos que se tornam, né, manias, que se tornam cismas, que se tornam tragam algumas repetições que normalmente não eram comuns, né, na vida e na rotina daquela pessoa. Essa pessoa busque um atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, para que possa esclarecer se aquilo existe de fato, né, um problema além disso, né? Porque o silêncio ele acaba sendo muito ruim para esse diagnóstico precoce, para essa recuperação, né? E normalmente, às vezes, esse silêncio ele acontece por medo, por preconceito, por estigma e principalmente por, às vezes, não conhecer e não identificar aquele problema, né? E claro, para todos os casos há tratamento, para todos os casos há possibilidade de melhora, né? O que a gente não pode deixar acontecer, o que na verdade é o que acontece na realidade do transtorno obsessivo compulsivo, que é justamente assim, o atraso nesse primeiro diagnóstico, né? Sabe-se aí que às vezes demoram-se 8, 9, 10 anos para uma pessoa receber um diagnóstico de TOC, né? Ou seja, são pacientes que demoram quase uma década de vida para procurarem atendimento para sintomas que normalmente surgem na infância. Crianças já começam a manifestar determinados rituais ou comportamentos e normalmente nesse momento já é ideal que seja feita uma primeira avaliação. Todos nós temos pensamentos que muitas vezes não gostaríamos de ter. Isso acontece de forma automática. Em alguns momentos até conseguimos evitar o que nos deixa angustiados. Mas se esses pensamentos invadem a mente de forma repetitiva, nos levando a comportamentos que nos prejudicam, é hora de buscar ajuda profissional. E essa é uma atitude de coragem. Se cuide, saúde e até o próximo programa.